Isso. É aqui, Chaco? Não, está um pouco mais para trás. Pode-se admitir que o temperamento... Eu 27, acho você falou. Acho Acho que é a aqui, né? carne é fraca. Eu acho que foi aqui, porque o espírito é fraco. Nós travamos, foi aqui. Ou foi o moral dos espíritos? Acho Aqui, que está acho ali que foi aqui, onde ó. tem a responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanece. No final está escrito 27. É esse aqui. Não é isso? A responsabilidade moral dos nossos atos na Acho vida que foi aí. permanece. Hein? Acho que é isso aí. Tá. Então, eu vou ler aqui, hein? A responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanece, portanto, inteiramente nossa, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável será, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto, né? É uma situação interessante, né? Que quanto mais nós conhecemos, mais nós nos tornamos responsáveis por esse conhecimento, né? O conhecimento que ele está falando aí é um conhecimento onde possa ser proveitoso, né? Que muitas vezes a gente possa até conhecer algumas coisas que não sejam tão proveitosas, né? Mas é no caso de se conhecer e buscar, através desse conhecimento, a sua elevação espiritual. E quanto mais nós conhecemos, mais responsabilizados nos tornamos. Aí depois veio aqui esta nota de seu Herculano, que ele fala o seguinte: Kardec deixa de lado, nesse texto, o problema das influenciações espíritas na conduta humana, para acentuar a responsabilidade individual e intransferível de cada um na prática dos seus atos, mesmo porque as influências espíritas dependem das condições morais do homem. Não, espíritas. Dependem das condições morais do homem. Assim como não podemos atribuir à carne as nossas imperfeições, também não podemos atribuí-las aos nossos inimigos ou perseguidores invisíveis, pois eles só conseguem agir sobre nós na medida em que correspondemos aos seus estímulos. Sem a nossa aceitação, as sugestões e até mesmo os seus impulsos não produzem efeito. Quer dizer que na minha casa entra quem eu admitir que deva entrar. Se eu não quero ninguém na minha casa, eu vou aceitar. Se eu abro as portas e coloco para dentro, é porque eu estou aceitando, não é isso? Tem uma frase aqui que eu achei interessante. Ele fala assim: mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Aí depois ele completa: quanto mais for esclarecido, menos desculpável, porque a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e injusto. O intelectual aí, ele tem precedência sobre o moral? Não, porque a gente tem que desenvolver as duas situações, né? O intelecto é a parte da inteligência, né? E da parte da moral, né? Você tem que caminhar juntas, né? Muitas vezes nós não deixamos que isso aconteça, desenvolve mais uma parte e a outra fica para trás, mas elas têm que ser simultaneamente, ter esse desenvolvimento simultaneamente. É o que se deseja, né? Mas muitas vezes nós não caminhamos por essa estrada, né? Às vezes nós desenvolvemos mais o nosso conhecimento intelectual e esquecemos da nossa parte moral. Quantos nós vemos aí que são
inteligentíssimas que fogem até o nosso alcance. Entretanto, a sua parte moral, ela fica a desejar. Não precisa nem que te dê nomes, né? Mas que a gente sabe que isso existe, né? Mas a Você quer responsabilidade, dizer, então, é mais ligada à questão do desenvolvimento intelectual, né? Para você ser quanto mais ele for responsável. esclarecido, olha aqui, Mas, quanto mais ele for esclarecimento, ele tem essa bagagem de conhecimento. Eu sei, por exemplo, nós sabemos aqui muitas coisas sobre a doutrina espírita. O fato de nós sabermos já nos coloca numa condição diferente daquele que não conhece. E nós já temos esse esclarecimento. Então, o que ele diz aqui? Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável será. Quer dizer, que menos desculpável será a nossa falta, ou menos desculpável serão as nossas faltas, porque nós temos esse esclarecimento. Porque com a inteligência e o senso moral, porque com a inteligência e o senso moral, com os dois, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal. Quando você junta as duas, a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Essa diferença somos nós que vamos fazer. Não basta ser só intelectual, tem que ter o esclarecimento Tem os dois. por causa do senso moral, aliado ao Mas senso moral. eu penso que o intelectual, ele comanda. Quanto mais você tem o seu intelectual desenvolvido, que é a consciência, não é isso? Eu acredito que mais moral você vai estar se desenvolvendo, mais moralmente. Porque eu acredito que tudo depende do intelectual. Se você, não do intelectual que se fala assim, que foi para a escola e estudou, mas o nosso conhecimento é intelectual, certo? Então, quanto mais o nosso intelectual é desenvolvido, eu acredito que mais ele seja desenvolvido moralmente também. Porque o moral, ele independe do intelectual, entendeu? Eu posso ser um indivíduo que venha me desenvolver moralmente, entretanto, não tenho ainda tantos conhecimentos, mas, por uma força de vontade, eu desenvolvo mais a parte moral. Lá em Brasília está cheio de gente intelectual, mas, no entanto... Ah, tá. Então, está se falando do intelectual não enquanto intelecto propriamente dito, a pessoa tomar consciência das coisas. Uhum. Você está se falando aí, então, de se obter conhecimentos não de si próprio, mas desse mundo e tal. Aí, lógico, você não vai ter moral, mas eu não sei porque me veio aqui que se você desenvolve o seu intelecto, que é através do seu intelecto que existe o tudo, né? Que está gravado aí, inclusive as nossas outras encarnações, aí a gente não sabe. Eu acho que quanto mais se desenvolve também, uma hora é despertado para essa moral, esse desenvolvimento da moralidade. Eu acho que a Cleonice tem razão. Não é que é de uma forma generalizada, mas à medida que a pessoa tem o conhecimento intelectual, ela tem uma possibilidade maior de aprender a parte do desenvolvimento moral. Não é que ela vai desenvolver, mas ela tem uma possibilidade maior. Porque ela vai ler... Geral, né? Isso é uma regra veio, geral, né? O pessoal que veio de Capela. Foram muitos que vieram com a inteligência, mas o moral deles... Estava abalado. Mas foi uma opção, né? Foi uma opção. Eles tinham isso aí. Eu estou dizendo que ele pode... Eu lembrei do nosso estudo ontem. Com certeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou acompanhando o raciocínio da Cleonice.
Em outras passagens aí, o Kardec fala também sobre isso. Mas é porque há uma possibilidade maior. Se a pessoa não tem a moral desenvolvida, mas ela começa a aprender, estudar, ler, ela tem uma chance maior de adquirir também os ensinamentos morais. Porque sem o desenvolvimento intelectual, fica mais difícil ela ter essa chance de conhecer as leis morais, etc. É nesse sentido que eu acho que ele fala, porque facilita o aprendizado da pessoa. Facilitar, facilita. Não quer dizer que é uma regra geral, né? Facilitar, facilita, mas o problema é que não é isso que vai determinar. Olha só, Chico, eu fico pensando, porque tem pessoas que têm a moral tão desenvolvida, moralmente é tão desenvolvida, e não foi nem numa escola, entendeu? Não tem esse conhecimento aí. Independente. Exatamente, mas ele tem o intelectual dele, está desenvolvido, sabe? E quando a gente, Cleonice, quando a gente fala o intelectual, nós estamos aqui talvez pensando que seja aquele indivíduo que tem que conhecer tudo. Não, ele tem o desenvolvimento intelectual dele, ele tem possibilidades de aprender com mais facilidade, ele tem condições de absorver com mais facilidade, e quando isso acontece, se ele aproveitar esse esclarecimento e levar vamos dizer assim, uma potência de moralidade nisso, ele está realmente trafegando num caminho que poderá exercitar o bem de uma forma mais diferente. Agora, se ele só tem essa parte de conhecimento e não desenvolve a parte moral, eu não vou dizer a você que esse conhecimento ele seja abandonado. Não, ele vai ser aproveitado. Mas, por um outro lado, ele tem que também desenvolver a parte moral, para que as duas possam caminhar de uma forma em que ele possa chegar lá na frente e tirar um proveito, tanto do conhecimento intelectual, mas o que ele desenvolveu moralmente. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que, por exemplo, a questão aí do desenvolvimento intelectual favorecendo o desenvolvimento moral, o que me veio à cabeça foi o ensinamento na época de Jesus e a possibilidade do aparecimento do Espiritismo só muitos séculos depois de uma série de revoluções que fizeram com que o conhecimento científico fosse completamente renovado e proliferado, vamos dizer, floresceu com tanta... Só depois disso que a gente conseguiu reunir condições de receber o Consolador prometido. Eu acho que é uma questão muito assim, bem complicado, né? Porque eu acredito que existem as duas formas aí, quando se fala do conhecimento intelectual, certo? Existe o conhecimento intelectual, o nosso intelecto, existe esse conhecimento intelectual que você estuda, você absorve, e o teu intelecto está ali, vamos dizer, no crescimento. Tem outros que nem chegam a estudar e esse intelecto está desenvolvido. É nesse sentido que eu digo. Então, acho que não é esse conhecimento. Por exemplo, nós estudamos, fazemos esse estudo aqui, cada um absorve de uma forma, certo? O nosso intelecto é diferente. E aí você vai crescer moralmente ou não diante disso, tá? Um mais, outro menos. É isso que eu estou querendo dizer, que o nosso intelecto é o que prevalece, eu acho que é o que fica, né, para a nossa espiritualidade, é o que fica mesmo, é o nosso intelectual. Eu também posso acrescentar uma outra coisa aí, né? A gente pode até acrescentar uma outra coisa aí. Esse desenvolvimento intelectual, ele pode ser abrangente nas questões espirituais, né? Que você desenvolve a parte do conhecimento espiritual. O que nós estamos fazendo aqui hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando desenvolver
intelectualmente os conhecimentos que a doutrina nos oferece. O que isso está proporcionando a cada um de nós? Conhecendo a doutrina no seu aspecto científico, no seu aspecto filosófico e religioso, nós estamos juntando nesse pacote um conhecimento intelectual. Isso está nos formando, dando assim uma condição para que a gente possa errar menos. E quanto mais nós buscarmos o errar menos, mais também nós vamos desenvolver essa parte moral nossa. Então, é nesse sentido também que a gente pode entender isso aqui. É isso aí. Você está buscando, através do conhecimento da doutrina, desenvolver o seu intelecto, buscar as coisas mais sublimes e desenvolver a parte moral. É isso aí que eu quis dizer. Não é a fé não é raciocinada, que o Allan Kardec fala? Exatamente, porque nós Ela estamos não aqui dentro. se não tiver o desenvolvimento intelectual, ele não raciocina. Então, Não tem condições. Aí ele, com o conhecimento intelectual, ele aprende a raciocinar e entender o que é essa fé para poder desenvolver o quê? O sentimento. Que é justamente a educação do sentimento que faz o desenvolvimento moral. Você desenvolve a razão, você desenvolve E cada um no seu tempo, né? Sim, cada um no seu tempo. É isso mesmo. Mas o cada um no seu tempo. Ele ajuda e muito o desenvolvimento moral. É nesse sentido. É nesse sentido. Ele prescinde do outro. Ele ajuda, não, ele pode ajudar. Tem alguém com a moral elevada e não ter desenvolvido a parte intelectual. Para mim, esclareceu mais, porque da questão de separar o intelectual das academias, que negam a Deus, e os intelectuais que realmente buscam conhecimento dentro da doutrina espírita, que é aí que realmente estava bagunçando minha cabeça. E o que estava esfumaçando realmente é que a gente estava lembrando dos nossos políticos, que realmente não são exemplo. Isso aí é uma outra história, né, Helena? Seriam exatamente os exilados de capelas, né? Que até têm um intelecto grande, mas que buscam outras coisas moralmente, né? E a gente não pode esquecer que nós estamos estudando a doutrina espírita, né? Agora me esclareceu. Então, tá a nossa fé é raciocinada, né? Isso aí, é dentro desse campo aí. Exatamente, é raciocinado. É através do raciocínio que começa a compreender que existe um mundo maior, que precisa de educar os sentimentos para poder se melhorar, e etc. Aí começa a desenvolver o moral que ela deixou para trás. Pode ir? Esse moral que estão falando dentro do espírito e esse estudo que nós estamos falando dentro da doutrina, nós estamos aqui usando a doutrina. Sim, aquele que você já está aprendendo a não machucar ninguém. Quando você faz isso, você hoje não aceita mais. Quando você fala alguma coisa para a pessoa, você sabe que você machucou, que você não devia ter falado, isso dói em você, e não na pessoa. Esse aprendizado que nós estamos tendo. Esse aprendizado que nós temos que ter o dia a dia. É aquele que, igual um dia desse, eu fiz uma coisa que até hoje eu estou machucado. A pessoa está nem aí, mas eu estou. Por quê? Porque eu estou consciência que você já tem a não fazer isso. Está entendendo? Porque já desenvolveu os seus sentimentos. Aí você começa a pensar no que você poderia ter feito de melhor, né? Numa próxima vez já consegue segurar e não fazer. É aí que nós vamos desenvolvendo. E eu vejo o seguinte, Joana, que nós que estamos aqui estudando, a nossa culpa é muito maior, porque nós estamos tendo instruções, nós estamos tendo conhecimento propriamente dito nesses estudos. Agora, mas por outro lado, a gente vê a maioria das pessoas, vamos dizer que os espíritas são minoria. Tem outras religiões aí, religiões
então são bem maioria. Eles não fazem esse estudo, mas, no entanto, tem pessoas muito desenvolvidas moralmente, né? Moralmente, tá? E é assim que, por isso que eu falei exatamente do intelectual, porque tem pessoas que não estudam, não são espíritas, não fazem esse estudo e nem nunca foram a uma escola, mas, no entanto, elas têm uma moral altíssima, elevadíssima, sabe? Então, nesse sentido que eu falo, que o intelecto ele é desenvolvido independente de você estar num banco de escola, por exemplo, tá? Mas eu acho, Cleo, que essa questão do intelecto aí, como a gente é um espírito que uma encarnação tem uma possibilidade, uma outra não tem, tem muita gente que nunca foi à escola que dá um banho em muitos mestres, muitos doutores. Então, ele já Meu pai traz era assim. isso com. Foi uma aquisição que ele fez. Isso, em outras Aquisição. encarnações, né? Aí, essa questão do intelecto, você consegue ter ideia do desenvolvimento através da condição da pessoa conseguir raciocinar, ter pensamento próprio, conseguir fazer uma crítica. Então, você vê isso na pessoa, muito mais do que um cara que tem um título. Isso, Paulinho, agora você falou certo, o título. Aí sim, agora esclareceu muito mais ainda. Eu acho que ter título não significa você estar desenvolvido intelectualmente, porque tem um monte, falando de político, que nem alguém falou aí, tem um monte de político aí que tem um monte de título, mas que não fez nenhuma faculdade, sabe? Jesus teve algum título? Jesus não precisava de tio, ele já tinha feito todos que eram necessários antes. Ele deu exemplo de moralidade e de conhecimento, né? E Jesus se colocava acima de qualquer situação, muito embora ele não se apresentasse assim, né? Mas ele tinha uma força moral muito grande que ele poderia chamar a atenção de qualquer um. Inclusive lá os doutores da lei, o pessoal lá dos templos, né? Os pregadores dos templos, né? E ele não tinha título nenhum, pelo menos ele não se apresentou como rei, nem com nenhuma, como é que se diz, nenhum escudo lá para poder dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele simplesmente foi ensinando um a um. E foi o maior filósofo que já existiu nesse planeta, né? É um exemplo que nós temos, um modelo. Até hoje, né? Sim. O ensinamento dele ficou até hoje para a gente. Está conosco até hoje e ficará conosco por muito tempo. Lá está lá, a doutrina espírita, como é que é o Consolador, que é o próprio Jesus, né? Que é o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus. Ele vai ficar conosco até no fim dos tempos. Quando é que é esse fim? Eu não sei. Quando o planeta Terra não existir mais, né? Assim mesmo ele vai estar em outro planeta. Nós estaremos sempre com esses conhecimentos que Jesus nos passou, eternamente. Não é eterno, porque é eterno só Deus, né? Infinitamente. Caminhamos mais um pedacinho para a gente poder ver? Esgotamos essa parte aí? Perguntas? Está puxando minha orelha aqui, hein? Se eu mais sempre uma orelha machucada, foi ela. Estão me ouvindo? Sim. Eu? Não, né? Sim, Didi. O Didi vai ficar ele não pode ser puxar a orelha, não. Ele vai tomar vacina. Ele vai tomar vacina. Eu estou só falando com ele que hoje tem que terminar 6h, porque 6h30 a gente tem outra reunião com ele. Tá certo. E a reunião vai até às 8, 8 e pouco. Sou obediente. Também vou trabalhar de 6h30. Isso aí. Pois é, Gida. Então, o estudo das 8 não vai ter, né? Também.
Tudo? Oi, travou? E vocês? Nossa internet Travou? não está legal. Joana, não ouvimos ainda não. Acho que a internet voltou. Fala, meu amor. Bater Olha, nos vocês teclados vocês de estão Jack. paradinhos aí. Joana? Não vai ter, Agora- então. Agora Não, sim. a nossa internet caiu. Agora pode falar, vai. O estudo das 8 horas, então, não vai ter. Vocês vão ficar até Não. 8h30? Isso, não vai ter, não. A gente já colocou lá. Não, das 7, tudo bem. Mas tô Das falando 8 das também. 8. Das 8 também, nenhum dos dois. Ah. Então tá jóia. Tá, meu amor? Meninos e meninas, gostaram, né? Agora gostaram, meninos e meninas. Vamos lá. Tem mais um pedacinho, só um pedacinho aqui. Esta lei explica os insucessos da medicina. É isso mesmo, hein? Peraí. Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem aqui, peraí. Essa mesmo. Está certo. Esta lei explica os insucessos da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não causa. Os esforços feitos para modificá-lo são necessariamente embaraçados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência consciente, neutraliza a ação terapêutica. Olha, interessante isso, hein? É, pois, sobre a causa da energia. Daí, se possível, coragem ao poltrão, e vereis cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Ele vai esclarecer isso lá na frente. Isto prova, mais uma vez, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Isso está lá na Revista Espírita, de março de 1869. Aí está que muitas doenças no corpo físico tem aquelas situações em que você fala assim, a pessoa lutou tanto e acabou falecendo ou perecendo, ou sei lá qual. Mas às vezes o corpo dela pereceu, mas ela venceu enquanto espírito, não é? Ela conseguiu ultrapassar e vencer aquela prova que ela precisava. Não necessariamente é a cura no plano físico, não é? Não, Paulinha, não é isso que ele está falando, não. Ele está falando que aí a gente tem que ver, porque muitas vezes a cura do corpo não é processada porque a gente tem uma resistência inconsciente àquilo que é feito. Então, a medicina precisa tratar a causa, não consequência. Então, ele aí fala explicitamente do medo. Não, tem essa situação de que você está travando, tia. Carrega o corpo físico. Égida, sua voz está de robô. Tá travando. A nossa internet está uma porcaria. Não, eu entendi o que ele estava querendo dizer aqui, porque tem aquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, se você se melhorar moralmente, você tem uma chance muito maior de ser receptivo aos tratamentos, seja eles da medicina, seja eles tratamentos espirituais. Mas é porque eu também vi muita gente que conseguiu um resultado muito bom, mas ele conseguiu, não era para o corpo físico, né? Porque senão você vai falar assim, todo mundo que não sobrevive, não conseguiu
se sair bem na tarefa? Não, pode ser que tenha tido muito mais êxito do que alguém que continua vivo na carne, né? Mas esse aqui também não está falando sobre aquela palestra que Eleomar deu na segunda-feira na Casa Espírita? Aquela palestra? Eu nem assisti, porque começou a travar tanto que eu mudei de canal. A palestra era sobre a cura das doenças da alma. Isso, a doença da alma, é isso que eu ia falar. Na realidade, Paulo, nós ainda não atingimos o grau de poder controlar o nosso organismo. Apesar de que o nosso espírito tem essa possibilidade da gente controlar todas as nossas células do nosso corpo. Nós vamos aprender, com o passar do tempo, o desenvolvimento das encarnações, nós vamos aprender, conforme você mesmo falou, acho que foi ontem ou antes de ontem, através da meditação, nós vamos conseguir fazer esse controle, né? Os indianos, eles têm uma condição melhor do que a gente nesse sentido, porque eles já conseguem fazer esse tipo de trabalho interno, onde eles passam a controlar o próprio organismo. Nem todos, mas isso aí depende do desenvolvimento espiritual. Nós vamos chegar nesse ponto, pode ter certeza, do que o Kardec está falando, da gente conseguir controlar e evitar a doença no nosso organismo, pelo autocontrole. Mas demanda tempo, porque isso está no inconsciente da pessoa. Isso conforme o Kardec está mostrando. Treino, exercício em cima de exercício. Aí, com o tempo, nós vamos conseguir ter esse autocontrole. Mas isso aí nós não vamos conseguir em uma encarnação. É difícil. Aí chega aquelas variadas formas que chamam de terapias alternativas. Tá faltando a palavra. É quase uma muleta que a gente tem que carregar. Aí vem a meditação, vem yoga, vem tantas outras formas que a gente achava que era simplesmente esotérico, mas que tem tanto para ensinar para o espírito, para a pessoa, se ela se dispuser, né, a tentar adentrar nesses pontos. Exatamente. Com o desenvolvimento que nós temos estudando o Espiritismo, a gente já vai chegando à conclusão que não tem nada de esotérico, que é simplesmente uma ação que o espírito passa a ter controle sobre o corpo. Então, a yoga, eu mesmo achava antigamente, porque todo mundo falava, que isso aí não é espiritismo. E daí que não é espiritismo? Mas é uma terapêutica que leva ao sucesso. Fantástico. Fantástico. E muito. Fantástico. A Lá, ela é minha filha, ela realmente faz sempre yoga, e ela está sempre buscando essa sintonia, esse equilíbrio, né, da meditação. Exatamente. E com o tempo, com o passar do tempo, não agora, mas talvez nas próximas encarnações, nós vamos conseguir atingir esse alto equilíbrio, para ter um controle total sobre o nosso corpo. Você me desculpa, mas eu perdi um bom pedaço aí da fala de vocês, porque a minha internet aqui... Caiu. Subiu. Caiu. E eu vou te dizer, Chaco, que eu tinha o maior preconceito com relação a esse negócio de yoga, e tanto que demorei muito para começar a fazer. Fui obrigada a fazer por causa das enfermeiras, que me encheram a paciência lá, tem que fazer, e fiz. E hoje eu estou morrendo de saudade de fazer. Pois é, infelizmente é uma questão de falta de entendimento, né, de estudo mesmo da própria doutrina espírita. Muita gente falava isso aí, muitos espíritas falavam, e eu entrava nessa também de achar que tinha algum tipo de preconceito. Que era bobagem, né? Depois eu comecei a entender que não, que tudo que for para melhorar a nossa condição de espírito é válida. Só porque não tem o rótulo espírita? É bobagem isso. Ele vai desbloqueando. Preconceituoso. 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 Tem que ir aprendendo e melhorando. Não tem nada de preconceito. Vocês querem que eu leia aqui a nota 28? Eu vou ler aqui mesmo, tá?
Está boa? A internet está boa? Tá, não, está mais ou menos. Então, Eu deixa vou a culpa ler. Não, acho que não está lá posicionado para ler, não. Esta posição espírita coincide hoje plenamente com a posição das ciências no campo da medicina. Bastaria o desenvolvimento da medicina psicossomática para demonstrá-lo. Mas o avanço da parapsicologia vai mais longe. Está ouvindo? Está travando. Vamos. Pois Você é. quer que eu ponha aí o texto? É continuação aí, Gil? Não, é só a nota 28. Ah, tá. Quer que ponha aí? Travou, Gil. Vou mudar sábado, vou mudar. Deixa eu ver aqui. De novo. É a nota 28? Já for você ler, por favor, que eu não estou... É a nota 28. Você lê para mim, por favor? Estou procurando aqui a nota 28. Né? Está procurando. A situação do espírito... Não, acho que... É a 28, sim. Mas aqui já acho que há notas. Essa posição espírita coincide hoje plenamente com a posição das ciências no campo da medicina. Essa aí? Bastaria o desenvolvimento da medicina psicossomática para demonstrá-lo. Mas o avanço da parapsicologia vai mais longe, abrindo caminho para a compreensão do problema da influenciação espiritual e das consequências da reencarnação na vida presente. Lê-se a respeito o livro La Guérison par la Pensée, de Robert Topquet, Paris, 1970, e o livro 20, Causas Sugestivos de Reencarnação, de La Stevenson, tradução da editora Edicel, Brasília, Distrito Federal, de 1970. Nota do tradutor. É isso aí, Egeu? É isso aí, tá certo. Quer que volte para algum lugar aí ou não? Deixa eu ver se eu continuo aqui. Aliás, pode continuar aí mesmo. Pode continuar aí mesmo. Qual que é Volta o lá em cima agora, voltar lá para cima? Nós estávamos lá no... A gente tem que saber conviver com isso aqui, né? Com a internet falhando de vez em quando. Ele é um mar, coitado. Na segunda-feira, ele penou, hein? Esta lei explica o sucesso da medicina, já foi lido? Isso aí. Nós já lemos que você leu a nota 28. Ah, tá. Agora, isso prova mais uma vez. Isso, vai lá. Pode ler. A gente já leu isso aí. Bem. Isso aí já lemos também. Então, agora vai entrar na fonte da doutrina espírita. Agora, na fonte da doutrina espírita sobre as penas futuras. Isso. Quer que leia aqui? Lê porque está falhando aqui. Já é 17h51. Tem 9 minutos. Vocês não tem que sair 6 horas? Você que sabe, Egil. Se quiser parar... Acho que travou a internet dele de novo, hein? Dá tempo de ler mais um pouquinho. Travou a internet dele aí. Hein? Travou sua internet. Quer que lê? Não vai contar, não. Leia. A doutrina espírita, no tocante às penas futuras, não se funda, como nos outros pontos, sobre uma teoria preconcebida. Não apresenta um sistema para substituir outro sistema. Em todos os seus aspectos, ela se apoia nas observações. E é isso o que faz a sua autoridade. Ninguém imaginou que as almas, após a morte, devessem estar nessa ou naquela situação. Foram os próprios seres que já deixaram a Terra, que vieram nos iniciar nos mistérios da vida futura. Descrever a sua situação feliz ou infeliz, as impressões que sofreram e a transformação porque passaram com a morte do corpo. Numa palavra,
vieram completar nesse ponto o ensino do Cristo. Não se trata, porém, do relato de um único espírito que poderia ver as coisas apenas à sua maneira, sob um único aspecto, ou ser ainda dominado pelos prejuízos da sua vida terrena. Nem se trata de uma revelação particular feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se prestasse às ilusões, não sendo frequentemente mais do que um reflexo da imaginação exaltada. Trata-se, pelo contrário, de inumeráveis exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde a mais elevada até a mais baixa da escala, com a ajuda de numerosos intermediários espalhados por todos os pontos da Terra, de tal maneira que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode por si mesmo ver e observar, e ninguém é obrigado a crer sobre a fé dos outros. Poxa, o Kardec é fantástico. Ele é daqueles barra pesada, hein, na intelectualidade. Ele vai fundo mesmo. Muito fundo. Aí, vamos deixar esse Código Penal da Vida Futura para amanhã, Egil? Acho que travou lá de novo. Travou de novo. É bom mesmo, que já é 17h55. Só dá tempo de fazer a prece. Amanhã, isso aqui. Todo mundo entendeu aí o que o Kardec quis dizer? É autoexplicativo, né? Apesar de eu ter chegado atrasado, acho que deu para entender mais ou menos. Eu não estou quase ouvindo nada, Jacu. Está muito fracionado, está tudo picotado aqui para mim. Eu acho que se você quiser entrar no celular aí para terminar esse pedacinho, Egil. Não, pode continuar aí. Não, agora ia te pedir só para cantar uma música e escolher alguém para fazer a prece. O Chico faz a prece bem legal, né? Que ele põe um fundo musical aí. É verdade. Não tem problema. Quanto à prece, a Cleonice já escolheu. Aí, ó, Chico. Também intimou para o fundo musical, né? E a música, Egil? Você vai cantar a música hoje, não? Está falhando muito aqui. Está falhando muito, Jacu. Entendi. Não dá nem para cantar, não. Tá bom. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Está cortando. Mas, vocês falando, eu ouço pelas metades. Vocês ouvem bem a gente? Não, está pelas metades. Pois é, está assim. Infelizmente. Vamos fazer a prece, né? Isso. Vai aí, Chico. Senhor Deus, Pai de infinito amor, mais uma vez encerramos o nosso estudo. Queremos agradecer-te essa oportunidade de estudos, de conhecimento, de esclarecimento, para que o nosso senso moral se desenvolva cada vez mais, nos ajudando a saber melhor trilharmos nossa vida nos retos caminhos, voltados nos teus ensinamentos. Abençoe a cada um aqui presente, ilumine o ambiente espiritual do lar de cada um que aqui se encontra. Abençoe nossos corações, despeça-nos na tua paz, no teu amor. Abençoe a nossa casa espírita cristã, para que os nossos trabalhos continuem sempre prosseguindo em frente da melhor maneira possível. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Beijo no coração de cada um. Beijo. Amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus Até amanhã. abençoe. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.
Feijão Boa está noite. dormindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Egeu, se amanhã você quiser, você fala para mim, eu vou projetando e você segue pelo celular. O seu celular no 4G deve estar melhor do que a internet. Tá mesmo. Aí você pode pôr o celular e me Mas eu fala. acho que também é a localização que eu estou aqui, tá, Chacur? Vou mudar. Ah, tá. Entendi. Eu acho que é a localização que eu estou. Mas se Amanhã eu você vou vê mudar. que está ruim, você segue pelo É. celular, que o celular seu fica bom. Eu te aviso. Aí você fala onde que é para colocar aí, projetar, que é o projeto. Tá Falou? bom, Chacur. Até Falou. mais tarde, então. Tchau, Se tchau Deus para quiser, você. você também está nessa reunião também com a gente, né? Vou votar também. Então tá bom. Vamos para lá. Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo no coração. Você também. Tchau. Deixa eu ir lá para o outro lugar. Talvez seja melhor. Se eu consigo lá do outro lado, fica melhor.